O curso, hoje, a nossa aula é aula 3, né? Página 4. Aula 3, página 4. O corpo precisa de você. O corpo precisa de você. Esse é o lema da aula de hoje. O corpo precisa de você. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar sobre a cooperação no corpo de Cristo. Trabalhar na igreja do Senhor, se fazer parte integrante da liderança, seja qualquer que for o papel onde você vai desempenhar qualquer função, cargo, ministério, é entender primeiramente que o corpo precisa de você. Amém? Mas você vai fazer uma cooperação para o corpo de Cristo. Não é o contrário. Tudo bem? Não é o corpo de Cristo que vai te servir. Não é o corpo de Cristo que vai satisfazer as suas vontades. É antes você vai fazer uma cooperação para o corpo de Cristo. E por isso o corpo de Cristo precisa de você, para servir. Se você sair daqui dessa manhã com essa percepção, eu vou sair no meu coração com a sensação de dever cumprido. Porque a nossa interpretação sobre o texto que nós vamos ler está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, dos versos de 12 até o 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12, verso 12, até o versículo de número 27. E a minha 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Até o 27, tá? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é constituído em um só membro, mas de muitos. E se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que reputamos menos honrosos no corpo, e a estes honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque o que em nós são mais atraentes não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns com os outros. De maneira que sem um membro padece, mas todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente seus membros. Amém?
São as palavras do Senhor para a nossa meditação, para o estudo de hoje. Eu queria deixar o versículo de número 25. Se você puder marcar, guardar esse versículo 25. Todo o texto é importante, mas esse 25 eu acho que é o coração do estudo de hoje, né? Para que não haja divisão do corpo, mas que os membros tenham igual cuidado um para com o outro, um dos outros. Amém? Esse é o versículo que eu considero como versículo chave para o nosso estudo dessa manhã. Um bom líder é antes um bom liderado. Você consegue repetir isso comigo, mas com propriedade mesmo do que você vai falar agora? Um bom líder é antes um bom liderado. Como o ensaio está lindo, maravilhoso. Agora a gente vai falar com convicção aquilo que a gente acabou de falar de novo. Um bom líder é antes um bom liderado. O que quer dizer isso? Todo mundo que é líder, antes de ser líder, tem que ser um bom liderado. Tem que ser uma pessoa responsável. Tem que ser uma pessoa obediente, disciplinado, organizado, sabedor de que você está fazendo uma grande obra para o Senhor. Você não está agradando o seu líder, você está agradando a Deus. Se o seu líder falar alguma coisa e você responde assim, eu não vou fazer, você está desonrando o seu líder ou a Deus? O líder não manda em mim. Não manda. Mas você está sendo desonroso com Deus. Não comigo, não com o seu líder. Então, para você ser um bom líder, se você tem pretensão de ser e ainda não é, saiba que antes de ser um bom líder, você tem que ser um bom liderado. Tem que amar, fazer as coisas para Deus. E essa frase, né, que eu comecei aqui o estudo dessa manhã, ela está destacando que essa interdependência no corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque todos nós somos importantes. Você é importante. Você tem um papel fundamental no corpo de Cristo. Cada membro na igreja, como o apóstolo Paulo está falando aqui, em relação a uma analogia ao corpo humano, tem a sua importância, tem o seu papel, tem a sua função. E cada um depende um do outro. Por isso que nós, como membros deste corpo, não podemos nos achar autossuficiente, da qual tenhamos, assim, o privilégio de falar, eu não preciso do líder. Ou eu não preciso dar ouvido para o líder. Ou não preciso seguir as instruções que o líder está designando. Frases como, quem ele pensa ou quem ela pensa que ela é, não devem ser ditas por nós. Nós devemos evitar esse tipo de fala, esse tipo de posicionamento. Porque o líder é aquele que antes é servo. Você pode não concordar com o líder. Amém? Você pode não concordar com aquilo que ele está falando, está pensando, está dizendo. Mas você nunca vai ser rebelde. Porque rebelde foi o diabo. Sim ou não? Estou falando besteira? Está na palavra? Nunca seja rebelde. O rebelde foi o diabo. Você tem que ser sempre complacente, fazendo e desempenhando o seu papel como um bom liderado. Se você quer ser um bom líder, você antes será um bom liderado. Amém? E é importante nós entendermos que líder, todos nós trabalhamos com os nossos liderados juntos. Você não é mais importante porque é líder do que o seu liderado. Você, como líder, não está acima
aos olhos de Deus o seu liderado. Todos nós estamos diante de Deus iguais. Olha só, se por sua vez, para ser um bom líder, você precisa ser um bom liderado, um bom líder tem que ter a consciência de que ele também está ali para servir. Ele não está para pisar na cabeça de ninguém. Não está para maltratar ninguém. O líder é líder para servir. O líder é líder para amar, para entender as dificuldades dos seus liderados e orar por eles. E estar com o princípio de oração com o seu liderado, de ter uma palavra para orientar o seu liderado. E se não tiver nada, absolutamente nada para dizer para o seu liderado, ele vai orar com ele. Vai chorar junto. Porque tem horas que a gente não tem palavras, mas a gente se faz presente. Então, um grande líder, um bom líder, é aquele que antes de ser líder é um bom liderado. E aquele que, quando é líder, está desempenhando a função de líder, entende o seu liderado, não está desonrando o seu liderado, não está maltratando o seu liderado, não está falando mal do seu liderado. Está vendo como é recíproco? Tem um livro que é assim, Liderança 360 Graus, está indicado aí na apostila. Não é um livro evangélico, não é um livro que vai ter versículo bíblico, vai ter oração. É um livro que fala de administração, de cuidado, de liderança. Mas esse princípio que o livro Liderança 360 Graus ele apresenta, eu gostaria de compartilhar essa leitura com você, porque assim, tem disponível na internet, dá para baixar, dá para ouvir, tudo de graça. Ou se você quiser comprar o exemplar, também pode comprar. Mas é um livro que vai tratar da importância e da influência que um bom liderado pode exercer para com o seu líder, como apoio. Por isso que eu falei, o bom líder é antes do bom liderado, porque ele consegue auxiliar o seu líder, consegue ajudar, consegue ver as dificuldades do seu líder e consegue ser apoio, suporte. Liderança 360 graus. Que, inclusive, eu falei, né, não é um livro bíblico, não é um livro cristão com devocional, com um versículo bíblico, mas que certamente atende esse princípio aqui, ó, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Vocês compreendem que para ser um bom líder, um bom liderado, você tem que ter um cuidado igual um com o outro, seja líder, seja liderado? O princípio da liderança 360 graus é isso. Seja aonde você está colocado na igreja, no corpo de Cristo, seja líder, liderado, você pode desempenhar um papel de apoio e de suporte. Agora, um péssimo liderado que não honra o seu líder, que tudo questiona, que tudo reclama, que tudo joga contra, ele tem tudo para ser um bom líder, sim ou não? Não. Uma pessoa que serve, que honra o seu líder e sobretudo ainda desempenha um papel do quê? De suporte, de sustentação, de orientação, de estar junto, de acompanhar as dificuldades do líder e de somar com o líder. Ele tem mais potencial de ser um bom líder no futuro, sim ou não? Entende a diferença? Eu posso não concordar com o meu líder, mas em primeiro lugar eu tenho que amar a vida dele, eu tenho que orar por ele. Posso não concordar 100% com ele, mas você tem que estar com o seu coração disposto a servir, porque você não está servindo a ele, você está servindo a Deus. A sua dedicação, o seu empenho como membro do corpo de Cristo é uma devoção a Deus. Você está sendo suporte para o líder enquanto liderado? Não é para honrar e para exaltar o líder, mas é para honrar e exaltar a Deus. E você que é líder,
você também tem que exercer o seu dom de liderança para Deus. Não sobre as pessoas, mas em adoração a Deus. Em um gesto de adorar o nosso Deus. E unicamente, exclusivamente a isso. Não para se envaidecer, não para falar assim, você sabe com quem você está falando? São frases que nós não podemos falar como líderes. Se você quiser usar essa frase, você só pode numa condição. Você sabe com quem você está falando? Um servo do Senhor. Seja um servo. Não seja uma pessoa que quer empurrar goela abaixo a autoridade. A liderança, ela não é autoritária. Ela é construída. Ela é conquistada. Ser um grande líder, uma grande líder, na casa de Deus, é em primeiro lugar ser um grande liderado, ser uma pessoa submissa ao nosso Deus, ser reverente ao nosso Deus, aceitar a vontade de Deus, ser apoio para o líder, e por contrapartida, o grande líder é aquele que antes foi um liderado, e agora como líder, enquanto líder, é submisso ao nosso Deus, quer fazer a vontade de Deus, quer honrar os princípios do Senhor. No Catecúmenos aqui, no começo do estudo, para quem não sabe, a gente está às 9 fazendo estudo de doutrina da igreja, e falamos sobre os 10 mandamentos. E o princípio dos 10 mandamentos é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como? A ti mesmo. E esse é o grande princípio do cristão e líder. Não é diferente. Ser líder tem que ter esse princípio de amar a Deus. Estou servindo ao Senhor e estou amando o próximo como a mim mesmo. Estou tratando os liderados da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Enquanto liderado, estou tratando o meu líder da forma que eu gostaria de ser tratado. Entendem o que é submissão no papel e na perspectiva de reino? Estou aqui não é para agradar as pessoas. Estou aqui para agradar a Deus. Aí você não vai desagradar as pessoas porque você não está agradando a elas, você está agradando a Deus, né? Você vai agradar as pessoas porque isso é, semelhante modo, agradar a Deus. Nunca fuja da perspectiva de que você consegue fazer as coisas sozinho. Nunca pense isso. Nunca seja levado a isso. Você como líder não consegue fazer nada sozinho. Você precisa de uma equipe. Você precisa de ter pessoas ao seu lado, como líder, como liderança. Fuja de eu vou conseguir resolver tudo e dar conta sozinho. Todo líder aprende a servir antes de liderar. E para você ser líder, você vai precisar de uma equipe na sua liderança. Liderados, pessoas que vão caminhar com você, pessoas de sua confiança, evidentemente, mas pessoas que têm o princípio da palavra de Deus, que vão honrar a palavra de Deus. São pessoas que você pode contar, pode confiar, são pessoas de oração, de devoção, que vai dar tudo certo. No texto que nós lemos, Paulo está reforçando que cada um de nós, cada membro, tem a sua função. Cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. E que a liderança que é eficaz depende dessa disposição de cada um. Da forma como nós nos entregamos aquilo que estamos dispostos a fazer. E também ser liderado, um bom colaborador, um bom participante daquilo que o Senhor tem para o seu líder. Você pode não ser ainda hoje um líder. Você ainda pode não estar exercendo hoje um papel de liderança. E se essa é a sua colocação, Deus está te preparando enquanto liderado para futuramente exercer um papel de liderança. E
Tudo isso que a gente está falando aqui é o princípio de um grande líder. Não em estatura, né? Não tamanho, mas é desempenhar um papel de liderança com primazia. É para o Senhor. Neemias. Quem aqui conhece a história de Neemias? Levanta a mão. Mas de conhecer mesmo assim, eu sei, eu li livro todo de Neemias. Hã? Shirley, né? Tamo junto ali. Toca aí. É o seguinte, Neemias ele teve o papel fundamental para o povo de Deus na reconstrução de Israel. Israel que estava destruída, tinha sido invadida, o povo tinha sido totalmente arruinado, não tinha nada, absolutamente nada, onde era a Terra Santa. Aquela terra prometida, que lá atrás tinha sido prometida, né, para o povo de Israel, que saiu ali do Egito, vou para uma terra onde vai ter leite e mel e tarará, ou seja, não vai faltar nada. Foi uma terra totalmente invadida, por conta do pecado. Muito bem. Estamos diante de um cenário totalmente arruinado. Não tinham paredes, não tinham muros, não tinha nada. Só tinha chão. O templo tinha sido destruído. Todas as riquezas tinham sido assaltadas. E todos os grandes intelectuais do povo de Deus estavam servindo outras comunidades. Querem um exemplo disso? Daniel. Daniel estava onde? Na Babilônia. Por quê? Porque Israel estava invadido. Tinham sido saqueados as riquezas, as lideranças. Neemias ele está nesse momento. Ele ouve falar através do seu irmão da realidade da qual se encontrava o povo de Deus. Neemias estava servindo como copeiro do rei. Neemias, como era copeiro do rei, ele tinha estabilidade, segurança, conforto. Ele precisava sair ali do castelo para reconquistar, para reconstruir Israel? Humanamente falando? Ele precisava? Não. Ele tinha tudo de bom e do melhor ali no castelo. Por que ele ia agora voltar ali numa terra que não tinha nada? Que o povo tinha destruído? As pessoas maldosas, ainda alguns falaram assim, ele está fazendo isso porque ele quer usurpar o lugar do rei. Sabe o que Neemias responde? Estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Você consegue repetir comigo? Estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Deus está chamando você para fazer uma grande obra para o... É para você? É para mim? É para o... Estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Foi o que Neemias respondeu. E este é o princípio que nós temos que ter enquanto cristãos no desempenho do nosso papel de servir. Estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Seja focado, seja determinado, mesmo que alguém tente tirar você do propósito do qual Deus te chamou. Lembre-se, estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos trabalhar sobre, então, a interdependência no corpo de Cristo. Esse papel de líderes e liderados. O corpo de Cristo, ele é formado por muitos membros. Tá certo? Cada um com um papel importante. Os líderes dependem dos liderados. Está vendo aquilo que a gente falou no começo? Um bom líder é antes um bom liderado? Por quê? Porque o líder depende do liderado. Ele não vai conseguir fazer nada sozinho. Então a importância de você como um bom liderado. E também vice-versa. Como um bom liderado depende de um grande líder. Uma pessoa dedicada, um servo fiel, comprometido com seus liderados, com a comunidade, com a igreja.
em primeiro lugar, servindo a Deus. Ou seja, não há aquele que é mais importante. Sabe aquela hierarquia? Quem já viu aqui um organograma? Quem já viu? Já viu? Para que serve isso? Você que levantou a mão, pode falar. Organização, o que mais? Isso, mas vamos olhar a organização. Você está vendo a organização de uma estrutura. O quê? Hierarquia, olha só, obrigado, é isso mesmo. Organização, a estrutura, mas sobre todo modo a hierarquia. O que é a hierarquia? Quem manda mais, não é? O topo da pirâmide é quem é o dono, o cabeça, não é? E os que vêm embaixo são subalternos, aqueles que são obedientes ao líder, ou, num princípio empresarial, o chefe, né? O presidente, o diretor, né? O sócio majoritário. Na igreja, não é assim. Se você tem esse pensamento, inclusive, eu queria te encorajar a não pensar mais assim. Porque, pela palavra de Deus, todos nós, diante de Deus, somos iguais. Não é o mais importante ou o menos importante. Todos nós somos iguais. Todos. Líderes e liderados, temos que caminhar juntos. Trabalhar junto, de uma forma coletiva, para o bem da comunidade. É claro que, administrativamente falando, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente, a qual nós nos encontramos, existe alguns cargos que são importantes. Por exemplo, os presbíteros, as presbíteras, os diáconos e diaconisas são eleitos pela comunidade. São votados. Você põe o nome no papelzinho, né? Ou por aclamação, mas você vota para que aquela pessoa esteja desempenhando esse papel na comunidade. Mas até para ela ser, ou ele ser presbítero, ele depende do seu voto. Está vendo um bom liderado? Bom liderado faz boas escolhas. Um bom liderado sabe em quem votar. Um bom liderado, antes da assembleia, para oficiais, ele ora e pede a direção de Deus para a assembleia. De igual modo, o conselho, os presbíteros, presbíteras, quando vão chamar um pastor para pastorear a igreja, um bom liderado, ele vai orar, buscar a direção de Deus para que o pastor que venha seja da vontade de Deus. Que não atenda os meus interesses, os meus princípios, mas antes que seja um pastor que venha para orientar a comunidade debaixo da proteção de Deus. Se nós não fazemos assim, estamos fazendo de forma errada. Esse é o princípio de um bom liderado, daquele que busca a vontade de Deus. Aquele que está colocando e confiando no Senhor, que o líder possa ser um líder de excelência na perspectiva cristã da qual o texto nos apresenta. E o bom líder é aquele que tem a responsabilidade, quando assume o papel de diácono, de diaconisa, de presbítero, de presbítera, de pastor, pastora, de que saiba que está agora ocupando um cargo de confiança, primeiramente de Deus, porque é Deus que te chamou, Deus que te vocacionou, e você vai honrar o nome de Deus. Você não vai honrar o nome de homens, de placa de igreja. É o Senhor que está te chamando. Interdependência é ser um bom líder, é ser um bom liderado. Seja líder, seja liderado, de fazer a vontade de Deus. Nenhuma parte é mais importante do que a outra. Todas devem trabalhar juntos para o bem. E o crescimento da igreja, da comunidade. Amém? Segundo tópico de hoje, da apostila. Eu já falei um pouco disso, mas eu vou agora
desenvolver um pouco mais. O papel do presbítero, diácono, aí eu ia envolver o Eli também, que é superintendente, né, da escola dominical, na edificação da igreja. Ser um líder, desempenhar um papel de liderança. Sou diácono, sou diaconisa, sou presbítero, superintendente da escola dominical, como um papel de edificação na igreja, para aquilo que Deus te chamou para ser bênção de Deus na igreja. Cada cargo que a igreja possui traz consigo o quê? Responsabilidades. E são responsabilidades que são específicas. Tem atribuições que o presbítero faz que o diácono não faz. Tem atribuições que o superintendente da escola dominical faz que o diácono não faz, que o presbítero não faz. Mas todos eles são importantes. Para a coisa acontecer, eu preciso de todas as pessoas envolvidas e comprometidas na mesma proporção. Sabe por que nós conseguimos hoje, pela graça de Deus, ter um trabalho com crianças aqui embaixo? Ou temos lá na Vila das Mercês? Sabem por quê? Porque tem pessoas que se colocam à disposição para servir. Seja aqui, seja na Vila das Mercês com crianças. Na mesma proporção que uma pessoa se coloca à disposição para servir, como um diácono, uma diaconisa, como um presbítero, como uma presbítera. A responsabilidade de um superintendente de escola dominical, que é o papel que o Eli faz, o presbítero ele faz, é tão importante quanto todas essas outras coisas que a gente falou agora, porque depende da dedicação, depende de cada um ter consigo essa responsabilidade que é específica, mas para servir. Especificamente, eu estou aqui para servir. Os presbíteros são responsáveis para o quê? Pastorear, ensinar. Aqui eu até colocaria um acréscimo, que está também para cuidar na administração, na parte burocrática, administrativa. Lembra uma vez que Jesus ele foi questionado assim, né, se os seus discípulos tinham que dar os impostos? Vocês lembram dessa passagem, sim ou não? O que ele pega? Ele pega uma moeda e fala o quê? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Como povo de Deus, no nosso país, nós temos que prestar contas para as autoridades. Ele mexe, o diácono Romeu, que é o tesoureiro da igreja, ele me liga e nós falamos sobre assuntos que são de ordem o quê? Administrativas. Por quê? Porque esse é o papel do cristão também, de fazer aquilo que é de César. Não, eu sou igreja, não vou ter CNPJ, não vou pagar imposto. Imagina que bonito seria. Não, a gente tem que servir também na sociedade. Atribuições específicas para coisas que são desse mundo sensível. Nós não somos ilesos a deixar de recolher as nossas responsabilidades porque somos igreja. Então o presbítero, a presbítera, o conselho da igreja também tem esse cuidado de cuidar também de funções administrativas. A igreja precisa ir no cartório, precisa toda vez lá reconhecer firma, assinatura e não sei o quê. Então são responsabilidades que são terrenas, mas são importantes. Isso também é papel da liderança. Isso também é um sacrifício, é um sacro ofício. É servir, é desempenhar um papel de liderança. São questões específicas que Deus nos chama. E Deus chama cada um de nós para algo que é específico.
presbíteros são então responsáveis por pastorear, ensinar e pela administração. Os diáconos são por quê? Por cuidar do que? Das necessidades práticas da igreja, de coisas práticas, são visíveis. É o cuidado com pessoas, é a ação social, é o cuidado com a cesta básica, com visitar um enfermo, é estar presente no cuidado com aqueles e com aquelas que precisam do suporte da igreja, é cuidar da parte lúdica da igreja, da tonalidade das cores, quando tem questões específicas na liturgia, é ter essa sensibilidade que às vezes muitos passam até por despercebido. Agora, não falando só do diácono, mas todos, tá? Se você está fazendo algo para o Senhor e você acha que está passando por despercebido, amém. Esse é o princípio do líder. É não querer ter nada de exaltação. É o Senhor que está cuidando de nós. Né? É o Senhor que cuida da igreja. É tão bom quando você é líder e você passa por despercebido. Mas a coisa está acontecendo, está fluindo. Faça com esse princípio. Faça com esse princípio de não querer essa glória para si. A glória é para o Senhor. Não é para mim, não é para prestar conta para pessoas, é para Deus. Superintendente de escola dominical, os coordenadores, né, as coordenadorias, têm responsabilidade do quê? De também fazer a coordenação da escola dominical, dos departamentos, das atividades, das programações. São responsáveis também por questões específicas. Se reúnem, faz reunião de coordenadoria para quê? Para pensar no que a comunidade vai fazer, como vai ser, planejar, pensar. É cuidar da estrutura, dos eventos da igreja, mas entender que esses papéis, eles nos ajudam como igreja para servir. O primeiro princípio é servir. Sirva. Não pense em ser servido. Sirva. E o último ponto dessa nossa reflexão é liderando com conflitos e promovendo a unidade. Talvez esse aqui é o tema um pouco mais sensível do estudo até agora. Sabe por quê? Porque quando nós nos reunimos, há uma grande probabilidade de conflito. Sabiam disso? Por quê? Para quem estava aqui no estudo do Catecúmenos vai lembrar que eu falei isso. O pecado que está no meio de nós nos torna pessoas impuras. Nós somos pecadores. Santo é Deus. Nós, na condição de pecadores, temos a necessidade sempre de lembrar que Deus é santo e nós devemos buscar o quê? A santidade, que vem de Deus. Nós somos santificados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, para a remissão dos nossos pecados, para a vida eterna. Mas enquanto estamos aqui, somos pecadores. Enquanto estamos aqui, enquanto somos pecadores, enquanto convivemos com pecadores, sempre haverá o conflito. Aliás, um pastor, um grande pastor, disse uma vez assim para mim: se você entrar numa igreja e você ver que lá está tudo perfeito, tudo bonitinho,
Não fique nela, porque você pode estragar. Isso quer dizer que não há igreja perfeita. Todos nós somos imperfeitos, mas nós todos somos devedores do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus para com as nossas vidas. E liderando em conflitos é justamente isso, porque o pecado está no meio de nós porque somos pecadores. Só vai ter um dia que não vai ter pecado nenhum. Sabe quando? Quem arrisca dizer? Na eternidade. Na eternidade não vai ter pecado. Mas enquanto estamos aqui, o pecado habitará no meio da humanidade. E por conta disso vão ser conflitos. É bom trabalhar sob pressão no meio de conflitos? Mas como um bom líder, você vai aprender a trabalhar com o conflito. Como uma boa líder, você vai aprender a trabalhar diante de conflito. Em um grupo tão diverso que é a igreja, que tem pessoas de várias formas de pensar, de compreender, os conflitos vão aparecer. E é importante nós então aprendermos o quê? A lidar com esses conflitos. Mas de uma forma o quê? Amável. Respeitando as opiniões, as culturas, entender um pouco mais um do outro e buscar a unidade, mesmo que haja essa diferença. No estudo passado, a gente dividiu em 2 grupos, lembra? E aí eu falei assim, olha, vocês têm que escolher o quê? 15? Ah, tá. Será que vai dar para dividir em grupo hoje? Dá? Dá, né? Então, aí a aula passada foi o quê? Para escolhermos um personagem, não foi? Só que vocês eram um grupo. E o grupo, ele tinha várias pessoas. Cada um pensava de um jeito. E aí eu ia xeretar os grupos para quê? Para ver como vocês estavam se saindo. Cada um resolveu de um jeito. Eu não quero aqui censurar, não. Foi importante, porque cada grupo soube tomar uma decisão de como ser o líder, lá, o personagem que você trabalhar. Isso é liderança. É ter que tomar uma decisão. Mesmo quando pode parecer confuso, mas um quer que seja homem, um quer que seja mulher, um quer que seja um rei, um quer que seja do Antigo Testamento, um quer que seja do Novo Testamento, e agora? Né? Vou pegar um tema, um personagem que não foi estudado aqui no curso, pegar um personagem que não está, mas o pastor não falou, mas está na Bíblia. Mas é uma decisão que a gente tem que tomar. Estou falando algo simples, algo muito simples. Mas existem problemas muito mais delicados a serem tratados enquanto liderança. E como a gente vai resolver o problema? De uma forma amável, respeitando opiniões e a cultura das pessoas. Compreendendo as limitações também que a outra pessoa possa ter. Ou ainda, as limitações que você possa ter. E seja sincero diante de Deus em reconhecer a sua limitação. A gente não é perfeito. Cada um de nós temos as nossas fraquezas, as nossas limitações. Eu consigo até aqui. Mas seja sincero diante de Deus. Reconheça isso. Deus, você está me chamando para desempenhar um trabalho, uma função, mas eu consigo só até aqui. Ele vai permitir e vai te dar condições para que seja executado a obra dele, a vontade dele,
colocando pessoas que vão estar com você, te ajudando, te auxiliando. Ou então vai estar te chamando, ou até já está te chamando, para auxiliar, para ajudar. Algo que já acontece e tem lacunas, tem espaços que precisam ainda ser preenchidos, ocupados. Você está sendo chamado para servir. Você está sendo chamado nessa manhã, encorajado nessa manhã, para o quê? Para dar frutos. Você está sendo chamado nessa manhã, encorajado nessa manhã, para ver um líder e ajudar esse líder, e ser apoio para esse líder. Você pode falar assim, eu não sei ainda. Hoje é o 3º dia de encontros que nós estamos tendo sobre liderança, e você pode virar assim para dentro de você mesmo falar assim, eu ainda não sei o que eu tenho que fazer. A minha resposta para você, que talvez possa ter essa pergunta, é primeira, Deus sabe. Deus sabe para o que Ele foi e está te chamando. E a segunda é, ore por um ministério específico. Se você não sabe o que fazer, olha, eu vou começar a orar agora pela liderança, pelo pastor, pelo conselho, pelos diáconos, pelos jovens, pela coordenadoria de adultos, pelas crianças, pelos projetos sociais que nós temos. Ore. Eu não sei o que fazer. Comece em primeiro lugar em oração, direcionando esse tempo precioso de oração para um ministério específico, para uma liderança específica. Talvez este é o papel que Deus está te chamando para um ministério de intercessão, de oração, que às vezes as pessoas não valorizam, não damos a devida importância. E quão precioso é essa vida de oração. Coloque diante de Deus, porque Ele vai responder os anseios do teu coração. Eu tinha planejado aqui uma atividade, a gente ia fazer em grupo, mas a gente vai fazer diferente hoje. Eu vou reservar aí uns 5 minutinhos aí para você, escrever aí, anotar, pode ser no seu celular ou em algum espaço aqui da apostila, sobre como resolver algum desafio, algum problema que possa surgir enquanto líder. Como você reagiria diante de uma adversidade? Qual seria a sua postura diante de um conflito, de um problema? Seja ele qual for, você pode escolher também o problema. Mas você é o líder e depende de você para a tomada de decisão. Qual que é o primeiro passo que você vai dar? Eu vi algumas boquinhas mexeu, você sabia? Foi engraçado. Assim, muita gente falou assim, baixinho, né? É oração. Mas pode anotar, não tem problema não. Primeiro passo, diante de uma adversidade, de uma luta, como líder, como resolver um problema. Enquanto você está anotando, teve um episódio de Jesus que ele foi colocado à prova assim, diante de uma circunstância inusitada. E esse episódio, dentro dos 4 evangelhos, ele aparece apenas em um. Mas essa história é muito conhecida. Jesus é apresentado a uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Sozinha, né? O que nós devemos fazer? A lei fala que nós temos que apedrejá-la. E você? O que você fala? Qual foi a primeira postura que Jesus tomou? Não, a primeira. Primeira coisa que ele fez. Não, pode falar, irmã. Ele se ajoelha e ele começa a escrever. Sabe o que é isso, irmãos?
é pensar. Antes de qualquer decisão, deve ter uma reflexão. Não resolver por impulso. Não decidir por impulso. E aí sim o que a diaconisa Silvia falou procede. Acolher. O que a Leila falou, não tacar a primeira pedra. É fruto do quê? Da reflexão. De pensar. E certamente esse pensar, esse colocar o dedo na areia, também quer dizer também o que vocês falaram, é oração. É colocar a sua vida como líder, como um grande liderado, num papel de oração. Não sair respondendo, falei logo porque eu falo o que eu penso. Né? É bonito falar isso, né? Mas é errado. Certo é a gente sentar, é pensar, é refletir, é orar. Lembra da aula passada? Consultar alguém que é mais velho. Pessoas mais velhas têm experiência e mais lucidez para conseguir te ajudar em momentos difíceis. Não seja arrogante, falar assim, eu sei tudo. A gente não sabe nada. A gente é dependente de Deus. A gente é servo de Deus. Preciso me orientar com alguém mais velho. Não tenha vergonha de recorrer a quem é mais... Oi? Ser humilde, isso mesmo. E humilde em reconhecer a nossa limitação. Eu consigo até aqui, mas nunca me deparei com uma situação dessa. E agora? Como você vai resolver um conflito? Como você vai se posicionar diante de um conflito? Conversar, o diálogo, né? O diálogo é importante, porque eu consigo ouvir num diálogo, eu consigo entender o que o outro pensa, e eu consigo também expressar aquilo que eu estou sentindo. Em casa a gente ouve muito isso, né? Assim, ninguém sabe o que o mudo quer. Ele precisa se expressar. Se ele não sabe falar, ele tem que se comunicar de outra forma. Mas essa expressão não é desmerecendo quem é mudo, mas é querendo dizer que a gente precisa falar. Você precisa falar aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você precisa, ou aquilo que você de repente gostaria de contribuir, de colaborar. É falar, é conversar. O diálogo é isso, não é impor. Então, eu sou líder, agora vai ser desse jeito que eu quero, pronto, acabou. Não. É ouvir o seu liderado. É você, enquanto liderado, é falar assim, olha, eu sou liderado, eu agora vou fazer do jeito que eu quero. Não. É ouvir o seu líder, é conversar com o seu líder, é apresentar soluções, propostas, mas ser sempre submisso a Deus. Não é que você não tem que ser submisso ao seu líder, mas porque você é submisso a Deus, você vai ser submisso ao seu líder. Você vai honrar o seu líder. Você vai respeitar o teu líder. Porque você é fiel a Deus. Se você não for fiel a Deus, tudo bem. Você pode desonrar o seu líder, desrespeitar, fazer o que você quiser, né? Ele não manda em mim, né? E aí por diante. Aí você vai estar servindo o Satanás, tá bom? Tudo bem? Uma escolha. Então tá bom, me pegou. É isso mesmo. Gente, eu espero, do fundo do meu coração, que esses módulos, esse primeiro módulo, né? Que é um módulo básico, introdutório, ele fala sobre liderança numa perspectiva bem inicial, mas hoje eu acho que, falando de conteúdo, né? É uma aula que teve assim, bastante conteúdo. Você leve esse texto para casa, que você medite, né, o conteúdo desse texto que foi trazido hoje, que dentro da proposta do texto de hoje, você possa refletir
Eu dei atividade para você escrever como você ia, né, resolver um desafio que possa acontecer na igreja, e você possa pensar nisso de uma forma prática, não apenas teórica, mas quando você estiver diante de um problema, saber, né, fazer aquilo que você colocou aí na sua apostila. Na última aula, no domingo que vem, nós vamos falar sobre o líder como um agente de transformação. Aí esse é o último tópico do nosso curso. E eu queria, sinceramente, agradecer de todo o coração a presença de vocês, né? No próximo domingo, então, é o encerramento. E à noite, no culto à noite, nós vamos fazer de uma forma simbólica, vocês vão ganhar um certificado do curso. Então é importante que vocês venham no domingo que vem de manhã e de noite, porque de noite vocês vão ganhar um certificado, tá? Todos que estão participando do curso vão ganhar um certificado, e eu espero de coração que, não o papel, né? Mas que o conteúdo que aqui está sendo oferecido para você, possa ter aí algum, como que eu posso dizer, uma importância, né? Que você possa sair aqui desse curso edificado por Deus, primeiramente, tá bom? E aí, a partir do próximo mês, a gente vai retomar a divisão das salas, vai ter conteúdo para os jovens, vai ter conteúdo para os adultos, e a gente depois pensa aí, quem sabe, no módulo 2 de liderança, ou algum curso aí que possa ajudar aí a cada um de nós, amém? Queria chamar o presbítero Eli que viesse à frente.